Boa tarde. Bom, nesse segundo vídeo, nós vamos abordar os primeiros mais ou menos 8 lâminas do trabalho, tratando dos primórdios da espécie humana, do Homo sapiens, até o início das primeiras civilizações urbanas, passando pelo desenvolvimento do cultivo, da implantação da agricultura, do domínio dos metais e também do pastoreio. Primeiro ponto importante a ser salientado é o fato de que a espécie humana é uma só, o Homo sapiens é resultado de desenvolvimentos anteriores durante vários milhões de anos, mas por volta dos 300, 200 mil anos atrás, se estabeleceu a espécie do Homo sapiens e que se tornou dominante no planeta. Alguns competidores, vamos dizer assim, foram contemporâneos durante um tempo tão próximo como que há uns 30 mil anos atrás, como foi o caso do Homo neanderthalense, que foi uma espécie que existiu durante a Idade do Gelo, boa parte da Idade do Gelo, na Eurásia, né? O Homo sapiens, todos nós temos as mesmas capacidades cognitivas, temos um grande fator que nos distingue, além de propriamente o tamanho do cérebro, é a capacidade de ter pensamento simbólico, de ter capacidade de abstração, né, que se reflete nas manifestações artísticas, na capacidade de projetar o futuro, de cultuar, sentir a morte, né, dos antepassados, isso nos distingue. E claro que existe uma gama de variações de tipos físicos, né, mas que são geralmente pequenas adaptações ao meio, como cor da pele, tamanho de nariz, formato do olho, tipo de cabelo, são adaptações, vamos dizer, tópicas ao meio ambiente, né? Em termos genéticos, as diferenças são muito mínimas, embora possam ser traçadas, e se sabe hoje em dia que uma parte dos genes desse Homo neandertal passou, de alguma maneira, para pessoas no Velho Mundo, na região da Europa e do Oriente Médio, mas basicamente somos todos a mesma espécie. Sobre essa evolução humana, um livro bastante interessante, pequeno, mas que dá uma ideia muito boa, é esse do Richard Leakey, que é um antropólogo, que é da mesma família que descobriram lá no Quênia, ele é queniano também, que descobriram aquele fóssil do Australopiteco da Lucy, né? E ele demonstra bem isso aí, essa capacidade simbólica, a capacidade de ter a fala, que ela não se prende apenas a uma questão física, de garganta, de palato e tudo, mas a uma capacidade de se comunicar, inclusive de forma abstrata. Se pode falar que houve uma grande revolução cognitiva por volta de 30 mil anos antes de Cristo. Sobre os nossos parentes, e que alguma coisa deles sobrou, os Neandertal, existem esses dois livros bem interessantes. Um do antropólogo espanhol, o Arzuaga, Colar de Neandertal, onde ele chega a explorar, inclusive, uma parte lança dúvidas sobre quanto de capacidade simbólica e tudo, através de alguns artefatos, os nossos parentes Neandertal tinham, mas chega também basicamente a essa conclusão. O que fez o Homo sapiens se predominar foi essa capacidade de abstração maior. E esse é um outro livro também sobre os Neandertal, bem interessante. Passado este ponto,
cabe salientar o seguinte: o Homo sapiens surgimos, vamos dizer, no interior da África, a espécie humana moderna, e se espalhou mundo afora, em vários lugares, sobrepujando por seleção espécimes anteriores, chegando por volta de 50 mil antes de Cristo, se chegou na Austrália e foi a população mais antiga que se assentou, os aborígenes, ficando isolada do resto da humanidade, tanto quanto se sabe, até a chegada dos europeus, lá do James Cook na Austrália. A transposição para a América teria se dado por volta de 20 mil anos antes do momento atual, aproveitando um momento da glaciação, onde a passagem do Estreito de Bering, o nível do mar caiu, né? E em cerca de 5 mil anos a espécie humana conseguiu se estabelecer em todo o continente americano, como pode ser visto por sítios arqueológicos no sul andino, no sítio de Monte Verde, no Chile. Ponto importante: a história, a evolução, assim como a evolução dos animais, a evolução humana, ela não é finalística, ela não tem um rumo pré-determinado, não se destina a alguma coisa como melhorar, né? Simplesmente são reações a pressões do meio e adaptações genéticas que favorecem ou desfavorecem determinadas espécies. E dentro da espécie humana, os modos de vida que vão desde das sociedades que vivem da caça e coleta e não produzem alimentos, vivem em áreas espalhadas, até o homem urbano, pós-industrial atual, são modos de vida, são adaptações, são pessoas que têm a mesma capacidade cognitiva, são respostas diferentes ao meio, mas que também se realimentam da cultura, não? É um processo biológico, muito mais cultural do que biológico. Isso é um ponto importante a destacar. Não existe como os europeus pensavam, como decorrência das teorias do Darwin, que era uma evolução para chegar no homem europeu do século XIX, da Revolução Industrial, cristão, do liberalismo, da democracia formal, da ciência. Não é isso, não é assim que... O que não quer dizer que o mundo não evolui, que coisas melhorem, que certas doenças desapareçam, que se chegue a níveis de artísticos ou culturais diferenciados, mas não existe uma coisa determinística, assim, a priori. Tudo é visto, pode ser analisado em função do que efetivamente aconteceu. Hoje a gente, na Terra, se vive, nós temos, vamos dizer assim, duas grandes áreas terrestres, mais a Oceania, né? Temos o Velho Mundo e o Novo Mundo, e a transição toda que aconteceu de modos de vida, que são os modos de vida da Idade da Pedra, superior, já com aquelas manifestações todas, pinturas rupestres e tudo, até chegar na agricultura e no pastoreio, depois nas cidades, na metalurgia, se deu de formas diferentes nos diferentes espaços da Terra, né? Sobre esse ponto, existe um livro muito interessante, não é um historiador, é o Jared Diamond, Armas, Germes e Aço. Ele também escreveu um livro muito interessante do ponto de vista dos desastres ecológicos, que é Colapso, mas ele tem algumas teses aqui que explicam essa diferenciação por que essa transição de uma época em que se vivia predominantemente da caça e da coleta para a época em que se passou a ser produtor de alimentos e depois produtor de objetos em metais, o bronze, o ferro,
ele vê influências do meio nisso aí. Não é uma forma determinante, mas ele vê o seguinte, porque essa transição, em primeiro lugar, vamos dizer onde é que ela aconteceu primeiro, né? Ela aconteceu primeiro no Velho Mundo, ou seja, na Eurásia, mais o norte da África, numa faixa, num primeiro momento, numa faixa que se estende mais ou menos assim, de a oeste do Oceano Atlântico, a leste o Oceano Pacífico, e em torno ali do trópico de Câncer até um paralelo 40, mais ou menos. E a grande vantagem, o grande fator que favoreceu essa evolução, vamos dizer, precoce ali, uma das grandes vantagens na visão do Diamond é o fato de que existe a grande orientação dessa massa de terra do Velho Mundo é no sentido leste-oeste, ou seja, tem uma enorme região com mesmas latitudes, não muito diferentes, e consequentemente com o mesmo tipo de clima que favorece a expansão, a difusão de muitas espécies, tanto animais quanto de plantas, favoráveis à domesticação e ao cultivo ou pastoreio. O que não ocorre, por exemplo, na África como um todo, que o seu eixo principal é de norte a sul, passando por áreas ecologicamente muito diferentes, e tampouco no continente americano, que também, vamos dizer, do Alasca até a Terra do Fogo, é um eixo muito maior do que os eixos que existem, por exemplo, de leste a oeste da América do Norte ou de leste a oeste da América do Sul. Além disso, o continente americano, nesse sentido, ele se ressentiu, não se ressentiu, porque isso seria imaginar que existe uma superioridade, são formas diferentes, né? Mas aqui o povoamento foi mais recente, né? E essas grandes massas de terra numa mesma latitude não existiam. O que existem de fato no continente americano duas massas de terra com extensão de leste a oeste que poderiam favorecer uma expansão desse tipo, que é no continente, na América do Norte, vamos dizer, do Atlântico até o Pacífico, mas ali, efeito do povoamento mais tardio e também da existência das montanhas rochosas e desertos, o desenvolvimento não houve. E a bacia amazônica. Na bacia amazônica, embora seja difícil de atestar arqueologicamente tudo, porque é uma região de clima muito quente e úmido, houve um desenvolvimento bastante precoce de culturas, de agricultura, de plantas domesticadas, e que acredita-se que foi a partir da Amazônia que elas subiram para os Andes. Não é exatamente o mesmo caso na América Central e a região do México, que é a outra área onde se desenvolveu a agricultura, perto de na América, cerca de 7.000 anos atrás, a agricultura já estava começando a se desenvolver. No Velho Mundo, ela se desenvolve primeiro no que se chama a região do Crescente Fértil, que abrange aqueles vales da Mesopotâmia até o vale do Nilo. O clima era diferente também na região hoje do deserto do Saara, era uma região com mais água, mais úmida, houve um desenvolvimento anterior de agricultura, e talvez tenha havido desenvolvimentos independentes, com alguma influência ou não, em épocas pouco posteriores, nos grandes vales da China, do rio Huanghe e do Yangtze, ou seja, do Amarelo do Yangtze, e também no Indo, na Índia. Com relação à África, existe um aspecto muito importante, que é o mesmo que se pode falar da América, é a praticamente inexistência de animais de grande porte que pudessem ser domesticados para uso, para fornecimento de carne ou fornecimento de leite. Inclusive na África Equatorial, a domesticação do cavalo, por causa da existência da mosca tsetse, que é vetor de um agente transmissor da doença do sono,
é muito recente, foi muito prejudicada. Então, se desenvolveu. Importante voltar a dizer que não se trata de estágios evolutivos, se trata de adaptações diferentes a meios diferentes, né? Que vão ter consequências, né? De novo, então, o uso dos metais veio a se desenvolver também na região da Eurásia, primeiramente. E aí tem um ponto importante, que já desde esse momento inicial a gente tem que falar, que é a existência lado a lado, em relações de competição, às vezes conflito e cooperação de populações sedentárias, onde se firmaram os primeiros grandes impérios, que são os impérios dos vales, né? como o Antigo Egito e a Mesopotâmia, na China, e os nômades. Os nômades viviam essencialmente de pastoreio em todo aquele interlande da Ásia, mas também na África do Norte, em interação com a área do Mediterrâneo, e não se dedicavam, evidentemente, só à pilhagem, mas também ao comércio. Eram elementos de comércio entre áreas de culturas diferentes, desde tempos muito remotos. No próximo momento, nós vamos começar a tratar do momento onde vai começar a haver uma interação maior entre esses polos civilizacionais no Velho Mundo, a partir da implantação de alguns que poderiam ser considerados os primeiros estados universais, como o Império Persa, a partir do século 7, 6 a.C. Digo universais porque tanto na Mesopotâmia, os babilônios, sumérios, assírios, quanto os egípcios, evidentemente se viam como centro do universo, cercados de bárbaros. Mas a religião deles era muito exclusivista de si próprios. E a primeira religião, primeiro estado que se pode falar que teve efetivamente alguma configuração num estado mais universal foi o Império Persa. Então é isso, boa tarde e até a próxima.